E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar mais algumas dicas sobre Bulldog francês, Pug ou Bulldog inglês e falar um pouco mais como você deve agir no verão para proteger o seu cachorro. Todo ano a história se repete, muito cachorro acaba morrendo porque não consegue respirar direito. Para quem tem Bulldog sabe que eles têm muita dificuldade de respirar, eu já falei isso num dos meus primeiros vídeos. E qualquer excesso de exercício, muito sol, muito calor, temperatura elevada acaba deixando eles numa situação bem difícil. Eles sofrem muito. Hoje mesmo eu saí com o Elvis um pouco depois das 8 da manhã e estava muito quente aqui, e mesmo assim eles sofreram muito. Então eu resolvi falar sobre isso, porque é importante você manter a saúde do seu cachorro e evitar que aconteça alguma coisa mais séria. Uma das dicas mais simples é que você jamais deve expor o cachorro ao calor intenso, porque senão ele vai ter uma hipertermia. Então a temperatura normal de um Bulldog é de 37 a 39 e essa temperatura pode ir a 41 graus. E quando isso acontece, ele começa a passar mal e pode chegar a óbito. E é muito frequente isso, por isso que é tão importante as pessoas falarem sobre isso, se prevenirem e caso isso aconteça, você saber o que fazer para poder abaixar a temperatura do Bulldog ou do Pug ou do Bulldog inglês, né? E fazer com que ele volte ao normal. Então, jamais fazer exercício debaixo de sol, em horários que o sol está muito forte mesmo. Procurar fazer exercício logo cedo, quando o sol está nascendo, ou bem no final da tarde, quando já não está tão quente, a temperatura já está mais amena e o sol já se pôs. O verão é um dos inimigos do Bulldog francês, então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Algumas formas de você prevenir que o cachorro tenha hipertermia é você fazer algumas coisas simples, né? Como, por exemplo, o Bulldog francês ele gosta muito de passear de carro, só que você precisa estar com o ar-condicionado o tempo todo ligado, com a temperatura bem baixa. Se você deixou o carro no sol por algum tempo e o carro está muito aquecido, primeiro você vai ter que ligar o carro, ligar o ar-condicionado, esperar resfriar a temperatura para depois colocar ele no carro e sair passeando. Jamais esquecer o cachorro dentro do carro, porque isso é fatal. Se tiver um dia quente e você deixar o cachorro por alguns minutos dentro do carro, que seja 10 minutos, o cachorro pode morrer rapidamente. Outra coisa, por exemplo, quando você está brincando muito intensamente com o seu Bulldog, às vezes tem alguma criança por perto e as crianças elas não se cansam e o Bulldog quer acompanhar. Eles acabam ficando ofegantes e sentindo muito esforço e eles não sabem quando parar. Eles não vão parar, esse que é o problema. Você precisa fazer ele parar. Então se tiver alguma criança próxima brincando, você tira o teu cachorro, explica para a mãe ou para a criança, fala assim, vamos deixar ele descansar um pouco, deixar ele se acalmar um pouco, porque se você deixar ele brincando no calor com uma criança, ele vai ficar o tempo todo brincando até que ele vai morrer, porque ele não sabe a hora certa de parar. Então evite esse exercício intenso com o Bulldog. Nos dias normais ele já cansa, imagina nos dias mais quentes. Se acontecer de você perceber que o cachorro está começando a passar mal, você vai ter que tomar algumas ações para poder fazer ele voltar ao normal. Como que você percebe se o cachorro está passando mal? Primeiro que o cachorro ele não consegue parar muito em pé, ele fica bem tonto. Depois que a língua dele fica bem roxa e você percebe que tem algo diferente. E ele fica extremamente ofegante. Sabe quando uma pessoa com asma tem dificuldade de respirar? O Elvis já teve isso, então ele fica com aquele peito meio chiando, aquela respiração bem... E ele não consegue respirar, é bem assim que o Elvis faz. Então você consegue perceber que o cachorro já está numa dificuldade grande para respirar. Isso é um dos sinais que você precisa parar, retirar ele e tomar alguma ação para poder baixar a temperatura do corpo. Se você perceber que o teu cachorro já está nesse estágio, você tira ele, tenta colocar ele numa superfície bem gelada. Eu tenho até uma imagem do Elvis depois de uma caminhada que a gente fez e ele gosta muito, então eles se esticam com o corpo inteiro numa superfície bem gelada. Existem alguns tapetes mais gelados que você pode comprar, só que são muito caros. Então é mais fácil você colocar eles numa superfície da lavanderia ou da cozinha, que são superfícies mais geladas, que eles tentam baixar a temperatura. Se isso não for suficiente, você vai precisar molhar o cachorro, colocar ele naquelas banheirinhas de criança, por exemplo. Eu uso aquelas banheirinhas para dar banho no Elvis em casa. Então você enche de água e tenta molhar ele para poder baixar a temperatura. Você não precisa ter medo de molhar, porque talvez seja a única coisa que vá salvar o seu cachorro. Então
você precisa baixar a temperatura rapidamente. Precisa fazer alguma coisa para deixar ele em estado normal. Uma das coisas que o Elvis gosta também é ficar chupando o gelo. Então às vezes eu pego uma pedrinha de gelo e dou para ele e ele fica mordendo aquela pedrinha e ele vai se refrescando um pouco mais. Só que isso são em casos mais controlados, quando ele não está com a temperatura tão alta assim. Quando o cachorro está em casa, você precisa deixar sempre um ar-condicionado ou um ventilador ligado nos dias de verão, deixar a casa sempre bem arejada, fazendo com que o vento fique passando para ele ter esse resfriamento do corpo. Então é muito importante você não deixar a casa fechada, não deixar sem algum ar-condicionado ou ventilador, porque eles vão passar mal. Outro sintoma que o cachorro está passando mal, logo depois do exercício, já aconteceu com o Elvis algumas vezes, você querer dar muita água. Você não pode dar tanta água assim se ele está muito ofegante, que é um dos sinais de hipertermia. Você dá um pouco de água só e espera ele se acalmar. Porque o que pode acontecer? Quando o cachorro está com a temperatura muito alta do corpo, ele acaba vomitando toda essa água e sai um líquido meio pastoso, sai toda a água e um líquido e uma pasta, né? Sai uma mistura de água com uma pasta. Então isso é sinal que o cachorro está passando mal também. Então evite dar muita água, dê um pouco de água logo depois do exercício para evitar que ele piore. Então pouca água, espere ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você pode dar um pouco mais de água. Eu gosto muito de colocar pedra de gelo junto com a água, que a água fica bem gelada. Então, os sintomas: língua roxa, ele tem dificuldade em ficar de pé, ele fica extremamente ofegante, você percebe, eu já falei, né? Ele parece um asmático tentando respirar. Ele pode ter vômito, o vômito é um sinal de hipertermia, e pode ter um excesso de saliva também. Então fique muito atento a esses sintomas de hipertermia no seu cachorro. Uma coisa legal que eu indico para você fazer para o teu cachorro, se você tiver paciência, você pode fazer suco de fruta e congelar, um tipo de um picolé. Você bate a fruta com água e congela isso. Depois você tira e dá para o cachorro ficar mordendo, lambendo, que ele vai, ao mesmo tempo ele vai se alimentar e vai se refrescar. Quando o cachorro está com hipertermia, você precisa tirar a comida dele. Não adianta dar comida, porque qualquer comida que ele acabar ingerindo, ele vai acabar vomitando e vai voltando. Então a situação é bem pior. Uma coisa legal de se fazer também é quando você vai sair de carro, além de ligar o ar-condicionado, é você pegar aquelas toalhas de nadador, que elas absorvem bem, e você molha aquela toalha e coloca no cachorro. Porque daí ele vai baixando temperatura e vai se refrescando. Então é muito interessante essa solução, porque é fácil de você carregar, você só dá uma molhada na toalha e joga em cima dele. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado com essas dicas. É extremamente importante você seguir à risca algumas coisas no verão, para evitar que seu cachorro acabe indo a óbito. Acontece todo ano a mesma coisa, sempre eu ouço alguém falando que perdeu o Bulldog porque aconteceu esse tipo de situação, ou porque fez alguma coisa errada, ou porque exigiu muito de exercício, ou porque deixou ele num ambiente muito fechado. Então, no carro, o ar sempre ligado, em casa, ventilador ligado, ou se você tiver ar-condicionado, você deixar ele num chão bem gelado para ele conseguir baixar a temperatura, prestar atenção naqueles sintomas que eu falei de hipertermia, não dá muita água depois de exercício, dá só um pouquinho e esperar ele se acalmar. E sempre usar um gelo na água ou dar um gelo para ele ficar mordendo. E se acontecer de ele ter uma hipertermia, você rapidamente colocar dentro de uma banheira com água, não água gelada, porque a água gelada acaba causando um efeito contrário, mas água fria dentro de uma banheirinha e deixa ele imerso nessa água até ele dar uma acalmada e reduzir a temperatura. Então, se você conseguir fazer isso, você acaba salvando a vida do teu cachorro e evitar que isso aconteça de novo. Eu acho que são dicas bem simples, mas que as pessoas às vezes esquecem, porque outras raças de cachorro elas não sofrem desse problema. Os bulldogs francês, inglês e os pugs, eles têm esse mesmo tipo de problema da respiração. Eu já falei naquele meu vídeo sobre bulldog, sobre a raça. É extremamente importante isso, as pessoas às vezes desavisadas, ou pelo canil, ou porque nunca passaram por uma situação assim, acabam fazendo algumas coisas erradas e acabam sacrificando a vida do cachorro. Se você seguir todas essas dicas, eu acredito que você vai ter sucesso e o seu bulldog vai ser muito mais saudável e feliz, ficando refrescado no verão. Espero que vocês tenham gostado.
Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal. E se tiver alguma crítica, alguma pergunta, pode deixar que eu tento ajudar e responder você. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.